Olá, muito boa noite a todos. Eu me chamo Fábio Coelho da Rosa, Alá Ganju, Aoneurumilá Babá Iobe e Falomã, Babalaô na cultura afro-cubana de Ifá, afiliado de Anderson da Silva Teles, Aoneurumila, Ocanameji Fauedé, o Juboniado de Aô Rossano, Alexandre da Silveira, Aoneurumila, Salo Fobeô, e é com imensa satisfação que venho hoje participar desse projeto que ajuda a falar um pouco de Ifá, ajuda na propagação de Ifá pelo Brasil e até mesmo pelo mundo, né? De acordo com as regras desse projeto, coube a mim hoje vir falar um pouco do Ifá Obeate. Obeate é a junção dos Odus Iobe e Irete. Esse Odu Ifá Obeate, né, ele é um Odu que narra que a humanidade precisa excessivamente se esforçar quanto ao trabalho esse espiritual também, né? O Beate tem que se adequar e seguir a vida espiritual, tem que se esforçar quanto ao trabalho. O Beate tem que sempre ter a cabeça o mais equilibrada possível, né? Já que o Beate narra a guerra do cérebro com o cerebelo, né? Então, para que o Beate, para que o ser humano, num modo geral, possa conseguir os seus objetivos, tudo aquilo que deseja, é pertinente cuidar muito da cabeça. Uma grande arma secreta que o Beate tem é o bori de peixe pargo, dar de comer à cabeça, uma cerimônia que se faz com o peixe pargo, que é essencial para a vida de Obeate. Obeate tem o poder da palavra, tem o poder de se pronunciar fortemente, tem poder sobre os demais, poder de convencimento. Esse é o ser humano. O ser humano tem poder de convencimento sobre o outro ser humano, né? O ser humano tem que saber o que falar, como se pronunciar, principalmente quando está vivendo o Beate, né? Em o Beate, a pessoa não pode difamar outras pessoas. O irmão não pode difamar o outro irmão. O irmão não pode falar do outro irmão por detrás, tirando a moral desse irmão, fazendo com que esse irmão seja, de alguma forma, colocado em pauta negativamente. Correto? O Beate não pode viver dessa forma. O Beate vive em extremo conflito consigo próprio. Tem uma narrativa nesse Odu, um caminho, um Itã, aonde o Beate ele fez adivinhação ao rei, né? O Beate era um escudeiro fiel de Orúmila e Orúmila sempre o cobrava firmemente, cobrava que ele fizesse cerimônias, cobrava determinados adimuns, comidas, né? Cobrava um esforço excessivo da parte dele quanto à questão do trabalho dos ebós, né? E o Beate começou a se sentir mal com essa situação,
por que que Orúmila o cobrava tanto? O que que ele tinha feito de ruim a Orúmila, que Orúmila estava sempre cobrando alguma coisa a ele. Nunca estava bom para Orúmila. E um dia Orúmila pediu a ele que lhe oferecesse um peixe. O Beata entrou em conflito constante consigo próprio e pegou o seu Ifá, pegou Orúmila, colocou em uma iba e o levou para a beira de um rio e falou: Orúmila, já que tu queres peixe, então que tu mesmo vá buscar. E jogou Orúmila no rio. Né? Com isso, uma mulher que passava por aquele local viu que ele jogou algo no rio e começou a espalhar que o Beate estava querendo envenenar as águas daquele rio para poder matar o povoado envenenado. E essa mentira começou a tomar uma grande proporção que chegou até os guardas do responsável por aquele povoado, do rei daquele povoado. Né? E o rei mandou que os guardas fossem até ele e o prendessem. E assim eles o fizeram. Seguiram e prenderam o Beate e lhe colocaram a ferro. O Beate caiu em grande depressão. E não tinha mais o Ifá dele. Como ele iria se consultar? Como ele iria achar o norte para sair daquele problema? Ele não tinha mais Ifá. Ele jogou no rio. E aí ele pegou algumas pedras e começou a fazer adivinhação, a tefá, a utilizar aquelas pedras como iquinifá. Né? E os guardas olharam e viram que ele era um adivinho e acharam aquilo estranho. Como pode um adivinho estar aqui preso? O que aconteceu? E foram até o rei e relataram isso. Que naquela masmorra tinha um adivinho, discípulo de Orúmila, e o rei mandou que buscassem o Beate dentro das masmorras, e o Beate, ele pediu para que o Beate adivinhasse para ele, fizesse um ossodê para ele, e o Beate adivinhou e viu que aquele rei passava por um grande problema, um transtorno muito grande no momento de dormir. Que ele fizesse ebó com um determinado animal que ele tinha nas dependências do castelo dele. E assim ele fez e conseguiu resolver o problema daquele senhor, daquele rei. E aí o rei perguntou: mas o que você está fazendo aqui? Por que você está preso? Ele foi e disse que foi caluniado, que mentiram sobre ele ter jogado veneno no rio e ele tinha acabado sendo posto a ferros. Então, o Beate não pode ser precipitado. O Beate tem que viver em paz consigo próprio. O Beate tem que encontrar a paz. E essa paz nós encontramos através de Ifá. Com tudo aquilo que Orúmila determina para a nossa vida, assim nós conseguimos achar a nossa paz. O Beate é responsável pelos problemas da própria vida. Muitas das vezes o Beate só perde para ele mesmo. O Beate joga as oportunidades fora. Isso quando no negativo. Quando no positivo, são pessoas extremamente proativas, são pessoas que fazem acontecer as coisas. Né? O Beate tem um irmão chamado Oberecuntele, que muitas das pessoas até dizem que o Beate e o Oberecuntele são a mesma pessoa. É como se fossem dois espíritos que moram no mesmo corpo, né? Que por um descuido da vida, ela pode virar o Berecuntele e se tornar um grande traidor. Mas o Beate é traído até mesmo no seio da sua família.
Para isso, o Beate, a humanidade, precisa de Ifá, precisa dos orixás, principalmente de Oxum, que nesse Ifá, nesse Odu, as pessoas precisam se agarrar muito ao Oxum para que possa tirar essas más línguas de cima dela, né? Porque uma palavra dita errada é o motivo de um grande conflito entre as pessoas, não é? Basta a pessoa ter um pensamento diferente uma da outra para que haja um conflito. Está aí essa guerra entre o cérebro e o cerebelo. O irmão brigando com outro irmão. O Beate não pode jamais ser precipitado. Tem até uma outra frase que fala em O Beate, que não pode se tirar a comida do forno, do fogo, antes que ela esteja pronta. O Beate tem que seguir calmo, sereno, com passos firmes, cumprindo com seus objetivos e principalmente sendo espiritual. A pessoa tem que se acomodar, né, na espiritualidade. A pessoa tem que buscar a espiritualidade. Se a pessoa seguir sem a espiritualidade, né, ela acaba não conseguindo os seus objetivos. E vai culpar os orixás, vai culpar Ifá, vai culpar principalmente a Orúmila. Quando, na verdade, o grande ebó que ela tinha que ter feito seria ela olhar para dentro de si e saber aonde está errado, aonde deve mudar para acertar a sua própria vida. Bem, deixo aqui o meu humilde relato sobre esse Odu Ifá. Me despeço com satisfação e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.